Você é um anti-adventista? Respondo rapidamente. Somos anti-Laodiceia. Nosso canal, às vezes, tem sido classificado como um canal anti-adventista. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, caríssimos irmãos e irmãs, o objetivo deste canal é abrir a mente para práticas erradas, mas antes de tudo, antes da prática errada, o nosso objetivo é estudar a Bíblia e o Espírito de Profecia. E na pós-modernidade, como alguém que nasceu na igreja, nós temos visto gradativamente e agora, nos últimos anos, mais rapidamente, a igreja se distanciando dos princípios básicos que norteou a sua crença, que norteia a sua existência. Então, nós não podemos nos calar e nós temos sido anti-Laodiceia. Obviamente que nós não somos santos, ninguém é santo, eu não sou santo. Nós devemos buscar humildemente conhecimento. Mas eu gostaria de tratar sobre este assunto quando membros de dentro da igreja, e Ellen White já avisa, já adverte que o maior problema nosso muitas vezes não é contra as pessoas de fora, mas contra as pessoas de dentro. O ataque de Satanás é contra a igreja na sua interioridade, no seu interior. Então, obviamente, que os maiores problemas nós encontraremos dentro da igreja. Confesso para vocês que eu resisti muito em fazer este vídeo, assim como o anterior. E, de uma certa forma, depois de um ano da primeira manifestação de um membro da igreja sobre o nosso canal, nos taxando, nos dizendo, nos apontando que teríamos um perfil anti-adventista, este irmão enviou este vídeo que saiu na internet sobre anti-adventistas. E eu me calei, não respondi nada, mas novamente, por uma decisão pessoal minha e de minha esposa, que resolvemos para mudanças ou para termos uma ida à igreja de forma mais leve e evitar aprofundamentos frequentando sempre uma localidade, não que seja errado você mudar de igreja, não tem problema. É bom, é salutar mudarmos de ares. Ninguém pode definir para o adventista, segundo o manual da igreja, onde ele vai frequentar. Se ele vai frequentar uma congregação, uma outra, ou se ele vai frequentar várias ao mesmo tempo, e ainda mais, se ele em algum momento resolver ficar em casa comungando, orando, estudando. Às vezes, confesso, irmãos, eu como adventista tinha muita resistência de não ir à igreja todos os sábados. Nasci na igreja e acostumei, e de uma certa forma tinha um hábito, um bom hábito, de ir à igreja todos os sábados, todas as reuniões. Mas nós temos visto que, às vezes, alguns tipos de cultos que acontecem dentro da igreja, seria preferível que estivéssemos em outro lugar ou até em casa. E de uma certa forma, nos últimos anos, Deus foi trabalhando comigo, até porque isso nos prepara para quando tivermos que fugir e já é hora de irmos para o campo. Ellen White fala, e quantos vídeos, quantos canais falando sobre isso. E fui então desenvolvendo esta questão de, às vezes, poder ficar em casa para cuidar do meu espírito, para não pecar em pensamento, diante de muitas coisas que podem acontecer de forma adversa, de forma contrária ao que nós cremos até dentro da igreja. E às vezes é salutar se afastar um pouco. Por isso, recebemos um texto de um irmão que nos repreendeu severamente, o mesmo irmão que enviou há mais de um ano atrás, no dia 24 de janeiro de 2024, enviou o vídeo de anti-adventista. Este irmão enviou um texto discordando da nossa postura de não frequentar a congregação dele. E ele enviou um determinado texto, nos classificando como santos, e eu gostaria de estudar este texto com vocês. E este texto é o maior exemplo de um texto
fora do contexto a ser aplicado. Este texto não se refere a adventistas que escolhem frequentar outros lugares e até resolver ficar em casa para meditar. Nós temos a liberdade de escolher. Este irmão, também se julgando, falando em nome de Deus, usou um texto fora do contexto da irmã White. E eu queria chamar a atenção, este vídeo deveria também, ou poderia também se chamar texto fora de contexto, mas pensei bem e fiquei com a classificação que ele deu a este canal, ao trabalho que a gente faz e de uma certa forma tornando-se um adversário do nosso trabalho. Não queria que fosse assim, mas nós não podemos nos calar, irmãos. A palavra de Deus traz espada e divisão entre famílias por causa do ponto de vista quando nos apegamos à verdade. E a base deste canal tem sido recorrentemente não os meus pontos de vista, mas um estudo sobre a Bíblia e sobre o Espírito e Profecia. E eu gostaria de estudar com vocês quando este irmão traz esse texto querendo afirmar que é contra o fato de nós não nos congregarmos na igreja dele. Todo membro adventista, segundo o manual, pode decidir frequentar aonde quiser, por mudança, por necessidade. Não existe uma linha sequer dentro do manual da igreja que, na escala de escritos, de fontes a considerarmos, eu digo sempre que o manual da igreja é o terceiro na hierarquia de importância. A Bíblia em primeiro lugar, segundo lugar, Espírito e Profecia e terceiro lugar, o manual da igreja. O manual da igreja é uma compilação de trechos de Ellen White. De uma certa forma, irmãos, então, vejam como pode ser nocivo quando recortamos um texto fora do contexto. E eu vou dar o exemplo para vocês, onde a base para isto é um texto fora de contexto. Estudemos, vamos ler. A que se aplica este texto? Quando o referido irmão quis usar o texto para dizer que nós não podemos nos afastar dos irmãos. O texto fora de contexto. Leiamos aqui. Devemos acautelar-nos contra o condescender com o espírito de beatice e intolerância. Que é beatice? Aquele que é beato. Quem é o beato? Se afasta do mundo, geralmente posição e terminologia ou termo ligado à prática dos conventos católicos. É nesse sentido. A pessoa ela é beata, ela se separa, ela é santa e ela não toca em ninguém, não conversa com ninguém e evita, tem uma vida reclusa. Isso é beato. Não é nosso caso, porque nós não somos beatos, o nosso canal não é beato, nosso canal é para todos ouvirem, para todos os adventistas. Não se refere a umas pessoas. É para todos, mas especialmente adventistas. Mas jamais queremos dizer que estamos sendo santos. E não há intolerância. A verdade muitas vezes é configurada como intolerância. Intolerância ao erro. Então vejam, né? O irmão quis classificar o ministério deste canal como intolerante. Mas, ok. Venhamos e analisemos. Não devemos distanciar-nos dos outros. O canal da internet ele é aberto a todos que queiram assistir. E também não há intenção nossa de ter esse canal e dizer que somos mais santos. Longe disso, nós queremos pregar a verdade, somente isso. E se alguma pessoa for tocada pelo Espírito Santo, que ilumina sua mente, que este canal incentive esta postura, graças a Deus. Só na eternidade veremos o fruto deste trabalho. Só na eternidade você verá o fruto do seu testemunho, do seu trabalho missionário, do seu trabalho dentro da igreja, do seu ministério de música, de assistência social. Não importa o que você faça, só lá. Então, aqueles que se acham santos, o texto diz, se afastam tanto das pessoas e o texto diz, olha, não se aproxime de mim, eu sou santo. Foi isso que o nosso irmão quis atribuir, né? Jamais queremos dizer. Mas vamos analisar o texto, o importante é o texto.
Não devemos nos excluir de nossos semelhantes. É uma verdade, com certeza, o texto todo é uma verdade. Não devemos nos excluir de nossos semelhantes, mas procurar comunicar a eles a preciosa verdade que abençoa o nosso coração. A verdade. E a verdade, às vezes, dói. Dói a nós e dói a todos que ouvem. Porque o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus, é espada que divide o espírito. E a espada, quando passa, ela corta, dói. O reavivamento, né, e a reforma, muitas vezes, que eu preciso fazer pelo reavivamento do Espírito Santo, provoca uma dor no espírito carnal ou na carne. Então, vejamos. Agora, vejam o problema de um texto. Este texto, se eu não me engano, estava nos comentários da Escola Sabatina, nos comentários da lição da Escola Sabatina, ali de domingo, que eu vejo o recorte aqui enviado pelo irmão, e o próprio recorte dos comentários, é preciso ver a parte anterior, mas o próprio recorte, ele se contradiz, porque quando você tem colchetes com 3 pontos, reticências dentro do colchete, significa que o trecho foi sintetizado, foi resumido, tinha mais informações ali. Mas olha só, o próximo trecho contradiz a opinião ou a ideia acima. De que forma? Da aplicação errada, e também fica confuso, porque ele foi comprimido. Devemos estar firmemente arraigados na convicção de que, tudo que, em algum sentido, se desvie da verdade. Irmãos, se eu vou a algum lugar, se eu converso com alguma pessoa, se tem até um irmão adventista que me faz pecar, você tem, ou se tem até um grupo de pessoas que te faz pecar, que te pressiona, que te critica abertamente, de forma pessoal, não à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia, de forma cuidadosa, até este ambiente igrejeiro é um ambiente que faz mal. Se este ambiente até, então o texto possibilita isso. Devemos estar firmemente arraigados na convicção de que tudo em algum sentido se desvia da verdade e justiça. Pergunta: nós como igreja estaríamos pregando toda a integralidade da verdade e da justiça? Estamos deixando de pregar nos púlpitos por falta de coragem. Olha o texto que ele está dizendo. Ele, de uma certa forma, quando o irmão quis usar com relação ao fato de sermos santos, mas nós temos a liberdade de almejar a santidade. Nós temos essa liberdade. E se o contexto social, a igreja, a comunidade da igreja é um contexto social. Oxalá assim fosse que a igreja de Deus, e quando ela estiver nessa condição, só quando existirem os remanescentes, aí esta igreja vai viver plenamente uma atmosfera de união. Mas muitas vezes nós vemos dentro da igreja maledicência, irmãos fazendo grupos um contra o outro. Olha o que diz lá: em algum sentido se desvie da verdade e justiça em nossa associação e companheirismo com alguém, seja da igreja, seja de fora, seja membros da igreja que te fazem mal. Associação e companheirismo com as pessoas não nos beneficia. Se isso não nos beneficia e muito desonra a Deus, devemos estar arraigados, e muitas vezes é necessário fazer o distanciamento. E este texto aqui, irmãos, não tem esta aplicação sobre os irmãos da igreja, mas isso. Então é claro que eu fiz uma explicação aqui, até se referiria aos irmãos da igreja, mas o texto originalmente não se refere aos irmãos da igreja. Vamos estudar então da onde este texto foi retirado. E aí apontamos que este irmão, com a intenção de dizer que não devemos nos afastar da sua congregação, ou de qualquer congregação que nós não sintamos bem em termos de convivência, ele não serve para repreender, então,
se a nossa postura de escolher onde frequentar estiver errada. Este texto não se refere a isso. Ao contrário, este texto se refere a pessoas fora da igreja, mundanos. Vamos ao texto original, que se trata de uma meditação matinal chamada Lugares Celestiais, do dia 30 de outubro, não vos conformeis, é o título. Romanos 12, 2 é o verso para reflexão. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é para não se conformar. Cristo nunca dirige os seus seguidores no tomarem sobre si compromissos que os unam aos que não têm ligação com Deus. Os que estão lá fora, no mundo, mas podem existir pessoas dentro da igreja também que não têm compromisso com Deus. Portanto, nós deveremos fazer seleção, sim. Entre o homem mundano, olha só, o texto se refere ao homem mundano para não nos conformar. O texto todo vai se dirigir a este público, ao público fora da igreja, e não tem nada a ver com convivência entre adventistas. Se o irmão vai frequentar este lugar ou não, prefere algum lugar ou outro. Olha que ponto chega quando retiramos do contexto e aplicamos só o que nos interessa, até para falar contra alguém. Obviamente que a verdade precisa ser entendida e recebida, muitas vezes ela dói. Mas este texto está fora de contexto. Vamos observar. Entre o homem mundano e aquele que serve fielmente a Deus, há um grande abismo sobre os assuntos de maior importância. Deus, a verdade e a eternidade não harmonizam seus pensamentos e sentimentos e simpatias. Uma classe está a amadurecer como trigo para o celeiro de Deus, ao passo que a outra amadurece para os fogos da destruição. Como haver unidade de propósito ou ação entre eles? Ou seja, para os mundanos, ou estamos falando dos mundanos, mas também esta classe de joio existe dentro da igreja. Se eu que estou buscando mudar a minha vida, entendo que certas pessoas me fazem mal ou influenciam para o mal, eu posso me afastar das pessoas. Não estou julgando que eu sou mais santo. Percebe? Devemos acautelar-nos, agora o texto retirado, que o irmão utilizou de forma fora do contexto. Devemos acautelar-nos contra o condescender com o espírito de beatice e intolerância. Sim, não devemos nos achar mais santos que outros. Não devemos distanciar-nos dos outros no espírito que parece dizer, não se aproxime de mim, pois sou mais santo que tu. Não devemos excluir-nos de nossos seres humanos semelhantes, mas procurar comunicar-lhes a preciosa verdade que abençoou o nosso coração. O contexto aqui mais se aplica ao que está fora da igreja. Olha só o que vem na sequência. Você entenderá assim, porque ficará claro. Se, porém, formos cristãos, tendo o espírito daquele que morreu para salvar os homens dos seus pecados, então haveremos de amar nossos semelhantes demais para aprovar os seus prazeres pecaminosos por meio da nossa presença e nossa influência. Semelhante procedimento, longe de lhe ser benéfico. Ou seja, quando nós nos associamos aos ambientes do mundano para achar que vamos convertê-lo só porque estamos lá, pelo nosso poder, se aplica esse texto, porque olha o que ela diz agora. Semelhante procedimento de por meio da nossa presença e da nossa influência. Aí um trecho que foi retirado, tá? Reticências, então tem mais coisas aí. Semelhante procedimento, ou seja, a nossa presença e a nossa influência achar que vai converter as pessoas, longe de lhes ser benéfico, lhes para os outros, para os que estão lá fora, tão somente os levaria a duvidar da realidade de nossa religião. Se a gente quer se associar de forma indiscriminada
em todos os lugares que eles estão, achando que nossa presença vai trazê-los para a igreja. Devemos estar firmemente, olha só o trecho, que não estava completo. O trecho da meditação, já há uma supressão de um trecho. No comentários da lição da Escola Sabatina, há uma grande supressão. Falta este trecho aqui. E agora o que tem lá no comentário que o irmão usou. Devemos estar firmemente arraigados na convicção de que o que quer que, em qualquer sentido, se desvie da verdade e da justiça em nossa associação com os outros, em nosso companheirismo com os homens, e atribua que seja fora da igreja ou dentro da igreja, e não nos pode beneficiar, isso em muito desonra a Deus, se isso não nos beneficia também. Por isso nós temos que ter cuidado quando nos associamos às pessoas. É isto que este texto quer dizer. A obra de Deus para a salvação da família humana é a maior obra que possa ser levada a efeito em nosso mundo. É um grande ministério. Quando os homens estão dispostos a tudo, ter na conta de perda, perder tudo, contanto que ganhe a Cristo. Se eu perder amizades, se eu perder o carinho dos irmãos, mas se eu estiver fazendo a vontade de Deus, eu estarei ganhando tudo e perdendo tudo para este mundo. É isto que a mensagem quer dizer, queridos irmãos, queridas irmãs, querido irmão. Contanto que ganhem a Cristo, então se lhes abrirão os olhos para ver as coisas como são na realidade. Então se volverão das atrações terrestres para as celestiais. Os homens, só se ganharem a Cristo, se compreenderem a Cristo, se amarem a Cristo, se decidirem por Cristo, é que eles se afastarão das atrações terrestres para as celestiais. É isso que quer dizer o texto. E isso só é possível pelo Espírito Santo. Eu prego, eu até posso ajudar em algum testemunho, na minha influência, mas quem convence, quem transforma é o Espírito Santo. Eles serão meus quando as pessoas se converterem a Cristo, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e o que não o serve. Todos nós temos o livre-arbítrio. Até o mundano tem o livre-arbítrio de seguir a Deus ou rejeitá-lo. Na igreja também, nem sempre o irmão é de todo mal, tem coisas boas, mas nós precisamos estar numa crescente, numa vida de santidade. Sinto muito em dizer aos irmãos que acharam e entenderam que este texto poderia ser aplicado diretamente ao fato de eu escolher onde congregar, ele não se aplica, ele se refere ao trabalho que nós temos que fazer em ambientes que são hostis à verdade, no mundo, diante das pessoas que não servem a Deus. E o texto alerta para que nós tomemos cuidado, bastante cuidado, para, com o objetivo de salvar as pessoas, nós nos percamos. É isso que o texto quer dizer. Nós não devemos comprometer a verdade e a justiça na nossa vida, a título de conviver com algumas pessoas que elas possam eventualmente ou continuamente nos influenciar para o mal. E se isso estiver acontecendo, precisaremos nos afastar. E diante do livre-arbítrio que temos, temos o direito de estar aqui ou ali, mesmo quando se trate de estar numa congregação ou outra congregação. Ou seja, em uma igreja local ou em outra igreja local. Deus abençoe a todos. E o que eu incentivo sempre, pesquise a Bíblia e o Espírito de Profecia para ver se o que eu estou dizendo se aplica. É você que decide. É você que vai subir na escada da santificação ou não. Mas o Espírito Santo vai te ajudar, vai te iluminar. É Ele quem te dá a força e o poder. Não sou eu, homem. Meu objetivo é só tentar discutir os assuntos à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia. Um ótimo dia, uma ótima semana.